Oi, gente. Hoje eu quero fazer uma filosofia popular diferente, que é sobre o jogo Days Gone, ou Dias Passados, seria a tradução literal. É um jogo lançado para o PlayStation 4, eu concluí ele recentemente. E às vezes eu levo 2, 3 meses para concluir um jogo, porque eu estou no pós-doutorado, estou fazendo vídeos aqui no YouTube, então eu demoro bastante às vezes para concluir um jogo. E depois que eu concluí, eu fiquei pensando e eu acho que é um jogo muito interessante pra gente falar, porque ele tem, primeiro que ele tem uma interpretação do Samuel Witwer excelente, quer dizer, um ator interpretando um papel em um game dá uma interpretação maravilhosa e tem outras boas interpretações. E ele é um jogo que discute a condição humana de uma forma muito sensível que chegou a me emocionar em alguns momentos. Então, acho que muitas pessoas questionam se jogos narrativos que contam histórias são obras de arte. Eu acho que uma obra de arte é aquilo que é capaz de fazer você se emocionar. E tem momentos em Days Gone que eu cheguei a chorar de emoção. Então, e não tenho nenhuma vergonha de dizer que chorei, que me emocionei. Isso não me diminui nem um pouco enquanto homem. Não, enfim, não participo dessa cultura tosca que diz que homem não chora e não se emociona e tal, nada disso. Quando eu estava me casando com minha esposa, eu me emocionei também. Então, eu tenho momentos que eu me emociono. Né? Então, enfim. E eu quero falar sobre Days Gone no vídeo de hoje. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina. Se você gosta do que a gente faz, se inscreva, dê um like e compartilhe. Os links vão estar num comentário fixado das nossas outras redes sociais, nosso Apoia-se e tudo mais. Esse é um Filosofia Popular. Quando eu pego filmes, seriados, jogos, livros, quadrinhos, qualquer coisa da indústria pop, cultural, e analiso do ponto de vista político, filosófico e tal. E eu preciso avisar que eu vou fazer esse vídeo em duas partes. Vai ter uma primeira parte aqui no canal A Nova Máquina do Tempo, em que eu faço uma análise mais daquilo que me emocionou no jogo. E depois eu vou fazer uma segunda parte, uma análise mais, digamos, técnica do jogo, em que eu vou falar sobre algumas coisas que seguraram o jogo, que fizeram com que os críticos não avaliassem tão bem esse jogo. E eu vou começar um pouco, vou falar um pouco sobre isso nesse vídeo, mas eu vou entrar em mais detalhes no meu outro vídeo que vai no meu canal Doutor Tech Gamer, que é um outro canal que eu tenho no YouTube para falar de tecnologia, de videogames e de outros assuntos. E então vai ter essa coisa que eu vou fazer a parte filosófica e política mais nesse vídeo e a parte mais técnica no outro vídeo. Então convido que vocês assistam meu outro vídeo no canal Doutor Tech Gamer. Também o link para ele vai estar no comentário fixado no início dos comentários. Bem, é, logo de cara, só para entrar num comentário rápido dizendo por que, que o jogo não foi tão bem avaliado, ele foi lançado com muitos o que na indústria de games a gente chama de bugs, mas erros, problemas de programação, assim, faltou polimento. A comparação que eu faço é com uma tese de doutorado ou uma dissertação de mestrado que tem muito boas ideias, que tem momentos brilhantes lá dentro, mas que tem uma organização errada dos capítulos, botou o capítulo 3 onde devia ter sido um onde devia ter sido 3 e cometeu erros internos, às vezes de um parágrafo tem um erro de lógica, o outro parágrafo tem um outro problema, então embora tenha muita coisa boa, tem ali um 20% de coisas ruins que estão não é um errinho de português ali ou aqui, que isso você encontra em qualquer trabalho acadêmico, mas sim erros lógicos, erros mais graves, presentes em diferentes momentos que acabam jogando a nota e a avaliação do jogo lá para baixo. Além disso, uma das mecânicas mais importantes do jogo, que é a mecânica de horda, quando você enfrenta uma horda de frenéticos, que para muitas pessoas vão lembrar os zumbis, mas na verdade eles são diferentes o suficiente dos zumbis para a gente não chamar eles de zumbis e chamar eles de frenéticos. Eu vou entrar em mais detalhes sobre isso no meu outro vídeo, que eu falo mais do jogo do ponto de vista técnico. Então, por esses dois motivos, um erro na introdução da horda e muita falta de polimento, ele acabou sendo jogado para baixo a qualidade, mas é um jogo que, se você relevar essas duas coisas, que sem dúvida nenhuma empobrecem o jogo, ele é um dos melhores jogos que eu joguei esse ano. Em alguns aspectos, talvez seja o melhor jogo que eu joguei esse ano.
E eu joguei Sekiro Shadows Die Twice, que é maravilhoso. Então, vocês estão vendo que é um elogio muito grande. Eu reconheço esses problemas. Para muitas pessoas, talvez esses problemas se tornem mais graves do que foram para mim. Mas eu gostei muito da história do jogo. Eu gostei muito do personagem, do Deacon St. John. Bem, e qual é a premissa, qual é a história do jogo? Como é que o jogo começa? Bem, acontece um acidente aparentemente biológico de um vírus que começa a fazer mutações nas pessoas e transformar elas em frenéticos. E esses frenéticos são as pessoas infectadas que ficam dessa forma e que não morrem imediatamente, que passam pela mutação, elas atacam as outras pessoas e tentam comê-las. Né? E não tentam só comer gente, tentam comer animais e tal, saem correndo. Não são como os zumbis que vão devagarzinho, eles correm. E uma outra diferença é que, diferentemente do zumbi, eles não são mortos-vivos, eles passaram por uma mudança genética, então quando você dá um tiro no peito e não apenas na cabeça, eles também morrem. Então, os zumbis têm essa coisa na mitologia zumbi de apenas tiro na cabeça matar zumbi. E os frenéticos não. E os frenéticos têm ninhos, e os frenéticos têm variação grande entre tipos de frenéticos, que tem a ver com diferentes tipos de mutações que aconteceram no DNA dessa ficção distópica, enfim, fim dos dias. Talvez a gente esteja meio que num clima meio que distópico também no Brasil e no mundo hoje, com a Amazônia queimando e tudo mais. Talvez ver pessoas lutando contra um cenário distópico e tentando sobreviver e tal, seja meio que estimulante, porque a gente pensa que nós não chegamos a estar nessa distopia, mas estamos caminhando para isso, então talvez a gente se sinta meio que em um cenário meio que distópico, né? Então, o jogo começa, e aí no meu canal, Dr. Tech Game, eu tenho os primeiros 40, 50 minutos do jogo, então vocês podem assistir eu jogando e ver essa parte do jogo que é muito interessante. Que logo no início do jogo, o personagem do Deacon St. John tá com o irmão dele, Boozer, e a esposa dele, Sarah Whitaker, né? Feridos, todos dois, tanto a Sarah quanto o Boozer estão feridos, e ele consegue levar a Sarah até um helicóptero que pode levar ela para algum lugar que ela vai ter atendimento médico. E o cara do helicóptero diz, olha, só pode entrar 2 pessoas. Você vai entrar? E quando ele olha para trás e vê o Boozer, o irmão dele, ferido, ele decide não ir, porque ele pensa que ela está segura no helicóptero, e ele diz, o Boozer não vai sobreviver sem mim, eu vou garantir que ele vai sobreviver e você já está protegida aí no helicóptero. E essa cena é fundamental para definir quem é Deacon St. John. Quer dizer, ele é um cara que estaria disposto a arriscar a própria vida para garantir que o irmão dele sobrevivesse, e também estaria disposto a arriscar a própria vida para salvar a esposa dele. Então, isso é fundamental. Logo no início do jogo, a primeira sequência estabelece quem ele é e estabelece a profundidade do amor e da consideração que ele tem pelo irmão. Mas uma coisa muito interessante que o jogo faz a partir daí, que eu achei do ponto de vista narrativo brilhante, e que talvez muitas pessoas não tenham percebido, não sei, é que a partir daquele momento o jogo vai ter várias missões que mostram o quão profunda é essa relação de amor e de consideração, amor fraternal, amor de irmão, que existe entre ele e o Boozer. Então ele vai em algumas missões para conseguir antibióticos para o Boozer, porque a ferida dele está infeccionando. Ele precisa conseguir uma faca para cortar o braço do Boozer, porque está infeccionando muito, e se não tirar o braço, ele vai morrer, porque vai gangrenar, né? Necrosar, enfim, acho que é isso. Enfim, então você tem gradualmente o jogo vai fazendo você entender pelas missões o quão profunda era aquela primeira cena. Em vez de dizer, já estabelecemos, Deacon St. John ama muito a esposa, ama muito o irmão dele, e pronto, terminou, e a gente vai fazer missões com outras coisas. Não, muitas missões visaram, digamos assim, aprofundar, fazer com que nós que estamos jogando, que estamos assistindo, que estamos participando, nós possamos compreender esse sentimento.
E uma das missões que me tocou do ponto de vista emocional, e eu já tive cachorro, e eu acho que o fato de ter cachorro nessa missão me mexeu comigo mesmo, porque eu sinto falta do meu cachorro, Oliver. Às vezes eu me emociono de lembrando dele. É o seguinte, o Boozer e o Dickinson Jones, dois irmãos, encontram um cachorro vivo no meio do apocalipse, ferido. Ferido e sangrando, e provavelmente vai morrer. Quer dizer, não, provavelmente não, com certeza ele ia morrer, mas sofrendo muito. E aí o Deacon, para não deixar o cachorro sofrendo tanto, mata, assim, antecipando, para que ele não morra com sofrimento. E o Boozer entende. Mas o Boozer adora cachorros, como eu. Então, quando o Boozer vê isso, é como se assim, o mundo está acabando, eu queria salvar um pouquinho do mundo, para ele não ficar tão ruim. Então, e aí o que me emocionou foi que o Deacon meio que percebeu isso, e tinha pessoas percebendo isso, e aí ele pergunta para uma das pessoas que está agindo como médica, né, como é que o Boozer tá? E aí ela diz uma coisa interessantíssima, olha, o corpo dele tá bem, mas ele não tá bem de alma. A gente precisa fazer alguma coisa pela alma dele. Porque ele perdeu a mão, ele perdeu o braço, ele perdeu parte daquilo que dá identidade a ele. Ele é um guerreiro, ele é um motoqueiro, é um cara que fazia parte do motoclube. Então se ele não pode dirigir a moto, se ele não pode lutar, quem ele é? Ele é uma pessoa que gosta de cachorro também. Então duas missões são muito significativas. Uma, Deacon vai atrás e encontra um cachorro filhote e dá pro Boozer. E você vê que lembrando eu ainda me emociono, né? E o cachorrinho pequeno, ele indica uma promessa de futuro. Ele indica a possibilidade dele estar pequenininho e ele um dia vai crescer. E isso é significativo para o Boozer, para pensar, eu tenho que cuidar desse cachorrinho, eu não posso simplesmente morrer. Existe um caminho, uma vida, que eu agora sou responsável. E, enfim. E uma outra coisa que eles fazem por ele, para ele recuperar a capacidade de lutar, é que eles dão uma espécie de... E é toda uma missão. O Deacon vai pegar as partes para poder fazer isso, para fazer, no lugar do braço dele, uma espada, para ele poder usar isso para continuar não apenas vivendo, sobrevivendo, mas ele ser útil em situações de combate, porque eles vivem uma luta pela sobrevivência permanente e ele quer ser útil. E isso me leva à cena final, perto do final do jogo, que me emocionou muito, que é o seguinte, e ela é muito interessante do ponto de vista filosófico, para a gente refletir. O Deacon, ele consegue uma bomba para enfrentar um fanático religioso militarizado. Aliás, o vilão final ser um militar fanático religioso que acha que o que ele está fazendo é em nome de Deus é muito interessante para o nosso momento atual, não é? Muito interessante. Mas enfim, e esse é o vilão. E o Deacon e o Boozer e os outros conseguem fazer um caminhão com uma bomba, transformam um caminhão numa bomba, e a ideia é usar esse caminhão-bomba para explodir a entrada do portão da milícia, onde tem o tal do capitão ou general fanático religioso, que acha que o que está acontecendo é castigo divino e que defende um genocídio, a matar as pessoas que não concordam com ele, que não seguem ele, que não são fiéis a ele. Basicamente, nessa cena, o Boozer vai dirigindo, porque a Rick, um outro personagem importante, enfim, não vou falar de todos os personagens, ela faz uma espécie de prótese que permite que ele dirija o caminhão. Mas quando está chegando perto, o Boozer, o Deacon, percebe que o Boozer, o irmão dele, meio que se amarrou no volante, né, vai ficar e não vai pular tão cedo. E aí o Deacon diz, olha, a gente tem que pular, tá perto do portão. E aí o Boozer joga ele no rio, porque ele sabe que ele não vai morrer, derruba ele no rio, porque ele sabe que o Deacon não vai deixar ele fazer o que ele tinha planejado, que era o quê? Tentar levar o caminhão até o limite. E aí naquele momento, quando o caminhão explode, né, e aí vai ter um spoiler forte da história aqui, e por isso que se você não jogou o jogo até o final,
eu peço que você pule essa parte, ou se você não liga para spoiler, assista, mas vai ter um spoiler forte. O Dick não acredita que o Boozer morreu, para salvar eles. Mas pelo jeito que eu estou falando, vocês já entendem, né? O Boozer, ele decidiu pular só no último momento. E ele poderia morrer. Tinha uma grande chance de morrer. Mas ele queria só pular no último momento porque ele queria se certificar que ele ia atingir o objetivo. E por que essa parte da história é tão interessante? Porque a amizade muitas vezes é definida, né? Minha mãe me disse isso há pouco tempo atrás, pelo amigo aquele que quer fazer você atingir seus objetivos. Mas uma amizade muito profunda, um amor daquele tipo entre duas pessoas, de que há consideração, assim como há entre o Deacon e a esposa dele, que ele persegue quase o jogo todo ela e quer descobrir o que aconteceu com ela e quer encontrar ela. E esses amores, assim, eles são complexos, eles são conflituosos às vezes, porque o Boozer sabia que o Deacon não iria aceitar que ele arriscasse a vida daquela forma. E por isso ele não contou para o irmão. Porque ele sabia que o irmão não iria permitir que ele arriscasse a vida daquela forma. Só que ele queria ainda se sentir útil e queria ainda ter certeza de que iria atingir o objetivo, mesmo que isso aumentasse consideravelmente o risco para a sua própria vida. Ele não queria morrer. Então, no último momento, ali no finzinho, quando ainda havia uma margem para ele pular fora do caminhão, ele pula fora do caminhão e consegue sobreviver. A onda de choque bate nele da explosão. Ele poderia ter morrido afogado ou, se não pulasse a tempo suficiente, queimado. Mas ele consegue. E, enfim, essa jogada de uma amizade, de uma relação construída lentamente ao longo de todo o jogo para ter um payoff, né, que é a expressão em inglês, para ter esse momento final que você faz a reflexão e que você fala da coisa da missão de viver mesmo, de você querer transformar o mundo, a realidade, e estar disposto a fazer sua parte, é muito interessante. É muito interessante. E, naquela circunstância, o Boozer, ele não queria morrer, ele queria viver. Mas ele queria ter certeza que ele iria atingir a missão. E ele sabia que o irmão, por querer proteger ele, não iria querer deixar que ele fizesse isso. Mas ele ter atingido o objetivo e ter feito arriscado a vida dessa forma, aproxima ainda mais eles, né? E a própria Sarah Whittaker, a esposa do Deacon, em vários momentos ela também é um personagem muito importante, porque se acredita por boa parte do jogo que ela está morta, e aí depois você descobre que não é bem assim, mas a situação dela é muito complicada. E é muito interessante como é que o Deacon reencontra o caminho para o coração da própria esposa, né? Depois de muitos anos, ele e ela afastados. Isso também é muito bonito no jogo, como é feito, e é feito de uma forma sem ser piegas, sem ser... Ou seja, o jogo conseguiu o tom que recentemente só grandes seriados da HBO, em alguns momentos The Walking Dead, nos melhores momentos de The Walking Dead conseguiu, assim, só seriados muito bons, em alguns momentos conseguiram fazer o que eu acho que esse jogo conseguiu, em alguns momentos, através de uma construção gradual. De, em vez de pesar a mão, acreditar que o jogador iria construir essa relação emocional com os personagens, compreender as relações e entender os significados quando as missões adequadas aparecessem. Então, embora o jogo tenha defeitos graves quando ele foi lançado, tinha muitos bugs, estava mal estruturado, tinha problemas na coisa da horda, que é uma mecânica muito divertida e que é só apresentada tardiamente e poderia ter sido apresentada anteriormente de uma forma melhor, e as hordas maiores terem sido deixadas para o final, ou seja, você poderia ter organizado o jogo de uma forma melhor, e me parece que era uma coisa que com mais tempo de desenvolvimento eles com certeza teriam conseguido fazer. Apesar disso, Days Gone é um jogo muito interessante e que talvez para assistir não seja tão interessante, porque
você assistindo muito da história, assim, ele é meio lento, assim, as missões parecem, você está destruindo um ninho de frenético aqui, já é dizendo zumbi. Você está indo pegar esse acampamento aqui, quer dizer, você está fazendo essas missões, mas em cada missãozinha pequena, ele vai mostrando as características dos personagens, ele vai mostrando psicologicamente quem eles são, e vai, através dessa coisa gradual, estabelecendo os personagens, estabelecendo as relações e principalmente na história principal, estabelecendo isso de uma forma muito satisfatória e com interpretações muito boas, né, cadê o elenco aqui? Foi escrito pelo John Gavin, né? O diretor do jogo é o Jeff Ross, né? E cadê aqui o cast? Samuel Stuart Witter faz o Deacon St. John, Jim Peary faz o William Boozer, né? A Courtney Draper faz a Sarah Whittaker, a Anishi Munshi faz Ricky Patel, Jason Spisak faz Schizo, Bernardo de Paula faz o Lieutenant James O'Brien, enfim, um elenco de pessoas relativamente desconhecidas em termos de cinema e tal, a não ser o Sam Witwer, que eu já tinha visto outras vezes, mas pessoas que se entregaram para o projeto, um projeto que é um projeto desenvolvido pela Band Studio, e você sente no jogo que o pessoal da Band Studio fez o jogo na área de Oregon, né? Claramente foi um projeto de amor, foi um projeto de... Você sente o carinho que eles tinham pelo que ele estava fazendo. E que se fosse dado a eles mais tempo para eles polirem o jogo, para eles entregarem um jogo sem tantos bugs e mais organizado na questão da mecânica de ordem, aprimorados em alguns aspectos, que não estou falando da história, estou falando desses aspectos técnicos. Esse provavelmente seria um dos melhores jogos que eu joguei nos últimos anos. E como eu sou capaz de relevar esses problemas, porque eu joguei tardiamente, quando muitos dos problemas técnicos já tinham sido resolvidos, e os críticos jogaram antes do lançamento, quando esses problemas técnicos ainda eram maiores, eu até entendo muitas das notas que os críticos deram, mas eu seria muito mais generoso. Eu acho que por ter me tocado e pela história e pela capacidade, apesar dos problemas, eu vejo o brilho, eu vejo a sensibilidade dos desenvolvedores, e por isso fica o elogio e fica, enfim, essa menção que não só livros, não só filmes, não só séries, não só peças de teatro, não só a música é capaz de nos levar à emoção, mas uma mídia como um jogo eletrônico que reúne interpretações, música, a música do jogo é maravilhosa, que reúne, enfim, interpretação como interpretação teatral, né, de atores, reúne música, reúne técnicas do cinema, reúne um texto que eu gostei, enfim, um texto que eu não acho assim brilhante, mas tem muitos momentos muito bons, e que, enfim, é capaz também de emocionar, e que por isso, para mim, sem sombra de dúvidas, se trata de uma obra de arte. Enfim, era o que eu tinha para dizer sobre o assunto. Falei demais, mas é isso aí, gente. E se você gosta do que eu faço aqui no canal, se inscreva, dê um like e compartilhe, que é muito importante para mim. Um abração e até o próximo vídeo. Espero que vocês se inscrevam e divulguem o nosso material. Tchau, tchau, gente.